Bom, pessoal, vamos falar um pouco sobre derivadas direcionais, tá? E o gradiente de uma função em um ponto. Essas definições são análogas, pelo menos a da derivada direcional é análoga às definições de derivadas parciais, que nós já vimos, tá? E o gradiente ele é uma característica importante, um vetor, né? Vai ser um vetor associado à função, e que vai, de certa forma, ter um aspecto mais próximo da derivada, de uma derivada total da função. Tá? Vamos tentar entender o que é isso tudo. Vamos começar aqui com o seguinte problema. Nós sabemos, se a gente tem, por exemplo, vamos começar com a função um A, vou fazer aqui de outra cor. Vamos começar com um A contido no R2. Para simplificar, eu vou supor primeiro que a função tem duas variáveis reais. Então, tem uma função definida em A, indo nos reais. Esse A é um aberto. Tá? E vamos supor que... Bom, a gente já sabe que as derivadas parciais, a derivada parcial de f em relação a x, num ponto x, y, vai ser um limite, né? Um limite quando um certo h vai para zero, de f de x mais h, y, menos f de x, y, sobre h. Da mesma forma, a derivada parcial em relação a y, no ponto x, y, vai ser o limite, quando h vai para zero, dessa mesma função f, agora com incremento dado no y, tá? Menos f de x, y, sobre h. Isso significa o seguinte, eu estou medindo como a função cresce, então digamos que eu tenho aqui uma função definida no plano, ou numa parte do plano, né, num aberto do plano, e eu tenho um ponto aqui que pertence ao domínio da função. Eu estou medindo como essa função cresce quando eu faço quando eu faço uma perturbação nesse ponto na direção do eixo x, tá? Pode ser para o outro lado também, ou na direção do eixo y, que também pode ser para baixo. Tá? Então aqui, digamos, eu tenho o ponto xy, que é o xy, e esse ponto aqui é eu fiz um incremento aqui no h, e aqui um incremento no x, né, o x mais h, e aqui um incremento no y mais h. E aí eu estou medindo como a função cresce, qual é a taxa de variação da função quando o ponto sai dessa posição na direção horizontal. Aí eu vou obter a derivada em relação a x. E na vertical, a derivada em relação a y. Mas veja, eu não tenho só essas duas direções. Suponha que eu queira medir como a função cresce quando quando eu dou um incremento a esse ponto, saio desse ponto indo numa direção qualquer, não necessariamente uma direção horizontal nem vertical. Então a gente vai escolher aqui um vetor, vou supor que vou chamar esse vetor de u, tá? Eu vou supor que esse vetor é unitário, então a norma de u é igual a 1, certo? E nós vamos fazer o seguinte, nós vamos considerar aqui, nós vamos chamar de derivada em relação a u, tá? No ponto xy, essa expressão aqui, eu posso chamar de... Bom, posso colocar aqui um h também, do mesmo jeito. Eu vou colocar um t, tá? Quando o t tende a zero, você vai ter aqui f de... Eu vou chamar esse ponto xy, vou dar um nome para ele, vou chamar de a, tá? Então isso aqui é a mesma coisa da derivada da função no ponto A, quando eu saio desse ponto A na direção do vetor u. Então aqui eu vou colocar a mais t vezes u, menos f de a, sobre t. Então o que é que eu estou fazendo? Eu estou fazendo algo similar ao que eu fiz aqui no caso das derivadas parciais. Só que no caso das derivadas parciais, se eu escolher o u como sendo 0, que é um vetor unitário na direção do eixo x, o que vai aparecer aqui é a derivada parcial em relação a x, porque eu vou ter aqui, quando eu faço essa escolha,
o A mais T vezes U vai ser XY mais T vezes 1, 0. Ora, então isso aqui vai corresponder ao incremento só em relação ao X. Eu vou ficar com X mais T, Y. Tá? E esse T aqui está fazendo o papel do H lá na derivada parcial em relação a X. Tá? Tá aqui lá em cima. Certo? Por outro lado, se eu escolher o U como sendo 0, 1, isso implica que A mais T, U, vai ser igual a XY mais T vezes 0, 1. E isso vai ser igual a XY mais T. E de novo o T faz o papel que o H fazia lá na definição de derivada parcial em relação a Y. Tá? Então, veja, nesse caso aqui, essa expressão aqui de cima, quer dizer, nesse primeiro caso, veja, eu tenho essa expressão aqui de cima, que é esse limite. Tá? Nesse primeiro caso aqui, tá? O limite vai ser o limite de f de x mais t, y menos f de x, y, sobre t, quando t tende a zero, que é a derivada parcial de f em relação a x calculada no ponto A, que é o ponto xy. Nesse segundo caso aqui, né, no caso em que você tem o u igual a 0,1, esse limite vai ser o limite, quando t tende a zero, de f de x, y mais t, menos f de x, y, sobre t, que é a derivada parcial de f em relação a y no ponto A. Tá? Então, a gente tem aqui uma definição que engloba a definição de derivadas parciais em relação a x e y, só que agora eu não preciso seguir a direção dos eixos. Tá? Eu posso tomar uma direção qualquer, e daí a gente chama essa derivada aqui de derivada direcional. Tá? Essa derivada que está aqui, a gente chama de derivada direcional de f no ponto A e na direção do vetor U. Tá? Na direção de U. É importante que o U seja unitário, tá? Porque se o U não for unitário, eu posso ter vetores na mesma direção com módulos, com normas diferentes, e isso resultaria em limites diferentes, resultados diferentes. Então, para eu ter um valor só, dependendo apenas da direção, eu tenho que escolher um vetor com a norma fixa. Né? E a gente escolhe o vetor unitário porque é o vetor que vai dar menos trabalho para fazer as contas. Certo? Outra observação é se você trocar o U pelo menos U, o resultado vai ser o mesmo, porque o t tende a zero pela direita ou pela esquerda. Se eu escolher o t negativo, o TU muda de sentido, só não muda de direção. Então o que importa aqui nesse limite é a direção do vetor e não o sentido do vetor. Tá? Agora, a pergunta é como calcular uma derivada direcional. Tá? Então a gente pode começar tentando calcular usando a definição, certo? Usando a definição a gente vai ver que a gente vai ter um certo trabalho. Então, por exemplo, vamos ver um exemplo. Calcule. A gente tem três ingredientes aqui, né? Uma função. Então vamos lá. A derivada da função f, definida no R2 e indo em R. F de xy igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. No ponto A, o segundo ingrediente é o ponto. Eu vou escolher esse ponto como sendo o ponto 1, 1. Na direção
do vetor, vou colocar aqui um V, menos 1, 1. Certo? Então, veja, eu tenho 3 ingredientes. Ingrediente número 1, a função. Tá? Eu tenho que calcular uma derivada de uma função. O ingrediente número 2 é o ponto, em um ponto. E o ingrediente número 3 é um vetor, na direção de um determinado vetor. Tá? O que significa isso? Qual é o significado dessa derivada? O significado é o seguinte: você tem uma função e você quer saber como essa função cresce. Tá? Quando a função tem apenas uma variável real, o crescimento dela vai ser determinado de acordo com o crescimento da variável, a única variável que ela tem, que é x. Tá? E a variável x só cresce ao longo do eixo real, o eixo x, da esquerda para a direita. Então não tem muito o que fazer em relação à direção. A direção e sentido são sempre definidos pelo eixo x, pela direção de crescimento da variável. Uma função com duas variáveis reais, ela é uma função bem mais rica geometricamente, porque dado um ponto no plano, eu posso escolher qualquer direção em relação ao qual eu vou medir o crescimento dessa função. Então, por exemplo, essa funçãozinha que está aí, ela tem um gráfico que é uma coisa assim, uma bacia, né? Uma parábola, né? Um paraboloide, na verdade, um paraboloide de revolução. Tá? Aqui o eixo, ela é simétrica, tá? Esse desenho não está bom. Aqui você tem eixo X, eixo Y e eixo Z. E digamos que eu tenho aqui o ponto 1, 1, e aqui eu tenho o valor da função no gráfico, quer dizer, o ponto correspondente no gráfico. Eu quero saber o seguinte: se eu parto desse ponto 1 na direção do vetor, vamos ver qual é o vetor menos 1, 1. O vetor menos 1, 1 é esse vetor aqui, ó, menos 1, 1. É o vetor que está apontando assim. Tá? O que é que vai acontecer com o ponto aqui? Então, se esse ponto sai dessa posição e se desloca, faz um deslocamento infinitesimal, tá? Um deslocamento muito pequeno, na direção desse vetor, né, desse vetor V, como esse ponto vai se mover ao longo do gráfico? Tá? Então, ele vai se mover de alguma forma aqui. Tá? Qual é a taxa de variação dessa altura? Por exemplo, aqui, pelo menos de acordo com esse desenho meio tosco aqui que eu fiz, é de se esperar que essa derivada seja um número positivo, porque a impressão que dá é que ao movimentar esse ponto aqui, o ponto correspondente no gráfico vai ficar mais alto, pelo menos de saída aqui. Né? Se ele fica mais alto é porque a variação da função vai ser para mais, então a taxa de variação vai ser positiva. Tá? Então é esse tipo de ideia que a gente está levando em consideração aqui. Tá? Mas vamos fazer a conta. Né? Como é que é a conta? É um limite. Tá? Então essa derivada, antes de fazer o limite, a gente precisa prestar atenção nesse V. Esse V não é um vetor unitário. Tá? E para a gente ter a derivada direcional, a gente tem que ter um vetor unitário. A norma do V é a raiz quadrada da parte da primeira coordenada ao quadrado, mais a segunda coordenada ao quadrado. Tá? Ou seja, a raiz de 2, que é diferente de 1. Então eu preciso considerar um vetor unitário. O vetor unitário vai ser o vetor V dividido pela norma de V. Tá? Que no caso aqui vai ser, como a norma de V é raiz de 2, ele vai ser menos 1 sobre a raiz de 2, 1 sobre a raiz de 2. Tá? Esse aqui vai ser o vetor unitário que eu vou levar em consideração para calcular essa derivada direcional. Certo? E então, como é que a gente faz a conta? Né? Essa derivada, então, derivada de f na direção do vetor unitário u no ponto 1, 1. Isso vai ser o limite, quando t vai para 0, de f de o ponto é 1, 1. Tá? Então, vamos escrever aqui assim, ó, 1, 1, que é o a, mais t vezes u. Tá? O que é o u? Menos 1 sobre a raiz de 2, 1 sobre a raiz de 2, tá? E isso aqui menos f de 1, 1 sobre t.
Então vamos tentar calcular esse limite. Tudo que está aqui no numerador são números, porque a f leva o R2 para o R. Tá? Então o que nós temos aqui são números. Então nós podemos fazer essas contas aqui. Isso aqui vai ser o limite, quando t vai para zero, tá? De f. Vamos somar a coordenada. A coordenada aqui eu vou ter 1 menos t sobre a raiz de 2, porque eu multiplico esse t aqui pelas duas coordenadas, tá? E vou somar essa primeira coordenada com a primeira coordenada, então fica 1 mais menos t sobre raiz de 2. Então 1 menos t sobre raiz de 2. E a segunda coordenada aqui é 1 mais t sobre raiz de 2. Menos f de 1 sobre t. Tá, então isso aqui é igual ao limite, quando t tende a zero, de a f é, você vai pegar a primeira coordenada ao quadrado, mais a segunda coordenada ao quadrado. Raiz de 2 quadrado. Menos 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado, que é o f de 1, sobre t. E aqui a gente ficou com a conta agora que é um limite, né? Limite usual, a gente vai fazer a conta e vai ver se dá para calcular. Esse aqui é o limite, quando t vai para zero, de desenvolvendo esses quadrados, quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, você vai ficar com 2t sobre a raiz de 2, mais o quadrado do segundo, t ao quadrado sobre 2, mais quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, 2t sobre a raiz de 2, mais o quadrado do segundo, t ao quadrado sobre 2, menos 1 sobre t. Bom, aqui eu vou ter alguns cancelamentos, o 1 cancela com esse menos 1 aqui, esse outro 1 cancela com esse menos 1, tá? Esse menos 2t sobre a raiz de 2 cancela com esse 2t raiz de 2, e você vai ter t ao quadrado sobre 2, mais t ao quadrado sobre 2, é t ao quadrado dividido por t, dá t. Então esse limite aqui, quando t vai para zero, e aqui você vai ter t ao quadrado sobre t, limite de t quando t vai para zero é zero. Isso significa que, ao contrário do desenho, veja, não era bom confiar no desenho, ao contrário do desenho, quando o t, quando o ponto parte, quando eu tenho um ponto aqui que parte dessa posição 1, na direção desse vetor v, mas de modo infinitesimal, aqui, um movimento muito pequeno, o deslocamento aqui é um deslocamento onde não há nem subida nem descida. Ele se desloca aqui ao longo de o que a gente chama de curva de nível. Tá? Então, assim, é uma curva que nem está para o outro lado também. Uma curva onde ele nem está subindo nem está descendo. Certo? Isso é algo interessante que a gente vai explorar mais adiante também. Certo? Então, o próximo passo é tentar encontrar uma maneira mais, digamos, prática de calcular uma derivada direcional. Tá? E aí aí vai aparecer uma noção nova, que é a noção de gradiente. Tá? O que é o gradiente de uma função, de novo, mantendo ainda duas variáveis só. Duas variáveis reais. Eu tenho de novo uma função f de a em R, onde esse a contido em R2 é um aberto, certo? E eu quero definir um determinado objeto, que vai ser um vetor, tá? Que a gente chama de gradiente. Gradiente de f em um ponto A pertencente a A, ele vai ser, a gente denota assim, grade de f, e também a gente denota com essa letra nabla. Vou melhorar essa letrinha aqui. Aqui, pronto. Nabla de f. Bom, esse nome nabla, só uma curiosidade, nabla é um instrumento musical, se não me engano, um instrumento musical árabe, tá? Que tem esse formato aqui, como se fosse uma cítara. E por analogia se chamou esse símbolo aqui de nabla. Tá? Mas isso significa o gradiente da função f.
Gradiente de f, que também te denota assim, grade de f, ele vai ser um vetor, no caso aqui um vetor com duas coordenadas, porque a gente está no R2, onde as coordenadas desse vetor vão ser as derivadas parciais de f, em relação a x e em relação a y. Tá? Qual a importância do gradiente? A importância do gradiente é que ele pode ser construído usando as derivadas parciais, tá? Que é uma coisa que a gente já consegue calcular sem ter que recorrer à definição. E com o gradiente eu consigo calcular qualquer derivada direcional. Então o resultado principal aqui, que eu vou chamar de asterisco aqui, é esse aqui. A derivada de f no ponto A e na direção de um vetor unitário u, ela vai ser o produto escalar do gradiente da função. Nesse ponto A, bom, isso aqui é o gradiente no ponto A, tá? Produto escalar desse gradiente pelo vetor unitário u. Então, esse aqui é um resultado bastante interessante, muito útil, porque ele permite que nós calculemos as derivadas direcionais usando apenas o gradiente. Tá? Então, uma vez conhecido o gradiente, eu consigo calcular as derivadas direcionais. Vamos ver como é que funciona, antes da gente tentar justificar isso, como é que essa coisa funciona no nosso exemplo aqui. Tá? No nosso exemplo, a função é f de x, y igual a x ao quadrado, y ao quadrado. Então, o que é que seria o gradiente? Então, voltando ao exemplo, nós temos aqui se f de x e y é igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. Então, o gradiente de f de xy vai ser a derivada parcial de f em relação a x, calculada no ponto xy, é 2x, e a derivada parcial de f em relação a y nesse mesmo ponto, que é 2y. Tá? Essas duas expressões são as derivadas parciais da função em relação às duas variáveis. No ponto 1, o gradiente é 2, 2. Tá? No nosso caso, a gente quer calcular, no exemplo anterior, a gente queria calcular isso aqui, quer dizer, a derivada direcional no ponto 1 da função f, onde esse vetor unitário era o vetor, vamos voltar aqui para a gente ver. O vetor é esse aqui, ó. Vetor unitário, u, que é o v dividido pela norma de v, menos 1 sobre a raiz de 2 e 1 sobre a raiz de 2. Então, vamos refazer a conta aqui agora usando o gradiente. Ó. Menos 1 sobre a raiz de 2, 1 sobre a raiz de 2. Tá? E essa derivada direcional ela vai ser o produto escalar do gradiente de f, calculado no ponto 1, 1, pelo vetor unitário u. Ou seja, 2, 2, que é o gradiente, escalar, menos 1 sobre a raiz de 2, 1 sobre a raiz de 2. E é claro que isso aqui vai dar 0, né? Porque vai ficar menos 2 sobre a raiz de 2, mais 2 sobre a raiz de 2, que é 0, que coincide com a conta que a gente fez no exemplo anterior, usando a definição. Tá? Então isso aqui é muito forte, essa expressão aqui permite que a gente calcule qualquer derivada direcional, uma vez que a gente consiga calcular as derivadas parciais. Tá? Então, em certo sentido, as derivadas direcionais elas são já captadas todas pelas derivadas parciais. Com as derivadas parciais nós conseguimos construir um vetor, o vetor gradiente, e esse vetor gradiente vai determinar todas as derivadas direcionais. Tá? Então, vamos tentar entender por que isso aqui é verdade. Tá? Vamos fazer isso e com isso a gente vai finalizar a aula. Tá? Vamos justificar a validade dessa expressão aí. Então vamos lá. Nós temos que mostrar que a derivada de f na direção do vetor u, calculado no ponto A, é igual ao produto escalar do gradiente
Tá? Essa expressão que está aqui é o produto escalar do gradiente de f calculado em A, que é o vetor cujas duas coordenadas são a derivada parcial em relação a x calculada no A e a derivada parcial da f em relação a y calculada no A. Eu vou fazer esse produto escalar com o vetor unitário u e aí eu vou obter a derivada direcional. Para mostrar isso, a gente tem que usar a definição. Tá? A definição da derivada direcional é um limite. É esse limite aqui, né? F de A mais t vezes u menos f de A sobre t, onde esse u é o vetor unitário e eu vou colocar as coordenadas dele, eu vou chamar de hk, certo? Onde esse h e esse k, eles satisfazem como a norma do u é 1, tá? Isso aqui é equivalente a dizer que o h ao quadrado mais o k ao quadrado é igual a 1, porque essa norma aqui é a raiz quadrada dessa soma de quadrados aqui. Elevando tudo ao quadrado, eu obtenho essa identidade. Tá? Então, vamos avaliar o que é que aparece dentro do limite aqui. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é, antes de calcular o limite, observar o que é que está acontecendo aqui. Você tem f. Bom, o A mais t vezes u, eu vou chamar esse A, eu também vou dar um nome para esse A, né? Eu vou chamar esse A de xy, tá? Então, esse aqui é igual a xy mais t vezes hk. Ou seja, isso é x mais t vezes h, y mais t vezes k. E o que aparece aqui, então, é isso aqui. F de A mais t vezes u é f de x mais t vezes h, y mais t vezes k, menos f de A, ou seja, f de xy, sobre t. Bom, eu posso modificar essa fração somando e subtraindo a mesma quantidade aqui no numerador. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou repetir isso que está aqui. X mais TH, Y mais TK. E aí eu vou subtrair F de X, Y mais TK. E eu vou somar F de X, Y mais TK. E claro, ainda tem que aparecer a parte que falta aqui e que tem ali no outro, na outra fração, né, que é o f de xy. Tudo isso sobre t. Então, veja, o que é que eu fiz daqui para cá, né? Quer dizer, qual foi a modificação? Eu somei e subtraí essa quantidade aqui. Tá? Isso aqui, claro que é zero. Mas por que eu fiz isso, né? A gente faz essa conta porque com isso nós vamos poder separar essa fração como uma soma de duas. Vamos olhar para cá, ajeitar esse traço. F de x mais t vezes h, y mais t vezes k, menos f de x, y mais t vezes k, sobre t, mais uma outra fração, f de x, y mais t vezes k, menos f de xy. Certo? Sobre t. Note que quando t tende a zero, essa fração aqui, eu ainda preciso de uma correção, né? Quer dizer, quando o t tende a zero, eu não tenho exatamente a mesma coisa aparecendo aqui e no denominador. Então, eu preciso colocar aqui no denominador um k. Eu multiplico aqui por k e eu multiplico aqui por k no numerador. Certo? Quando eu faço isso, o que vai aparecer aqui dentro, somando o incremento que eu estou dando à variável y, é a mesma coisa que aparece no denominador. Então, quando isso acontece, quer dizer, quando eu faço essa correção, multiplicando e dividindo por k, o que está aparecendo aqui é a derivada parcial de f em relação a y, calculada no ponto x, y mais tk. Mas observe que o t está indo para zero. Tá? O t está indo para zero. Então, isso aqui vai desaparecer. Isso aqui vai desaparecer também. Ou seja, isso aqui é a derivada. Isso aqui, quando o t tende a zero, essa parte aqui tende
a derivada parcial de f em relação a x no ponto A. Tá? Da mesma forma, quando o t tende a zero, o que a gente tem aqui é a mesma coisa. Né? Eu tenho aqui é um pouquinho mais complicado, mas nada que seja muito assustador não, porque aqui a vantagem é que eu já tenho só x e x aqui. Aqui eu tenho uma expressão mais complicada no lugar do y, mas como o t está indo para zero, isso aqui está indo para y, isso aqui está indo para y. Tá? Essa parte aqui, quer dizer, eu estou dando um incremento para o x, e esse incremento para o x é t vezes h, e aqui no denominador aparece só o t, então eu tenho que multiplicar por h em cima e embaixo, fazer essa correção do mesmo jeito que eu fiz na outra fração, e quando eu faço isso, o incremento vai ser o mesmo. E daí, essa fração, quando o t tende a zero, ela tende a derivada parcial de f em relação a x, no ponto x mais th, desculpa, no ponto x, y mais th, y mais tk. Com o t tendendo a zero. Mas como o t tende a zero, isso aqui também vai desaparecer. Certo? Ou seja, no limite, quando você calcula o limite dessa fração aqui, veja, essa fração no início aqui, o limite dessa fração quando o t tende a zero é a derivada direcional da f em A na direção do vetor unitário U. Certo? Que a gente expressou dessa forma. Por outro lado, quando eu faço essas contas, essa derivada direcional ela vai ser igual à derivada parcial de f em relação a x no ponto A, multiplicada por h, porque tem que aparecer esse h para haver essa correção, mais a outra fração, e a outra fração tende à derivada parcial de f em relação a y, calculado no ponto A vezes k. Ora, mas isso aqui é exatamente o produto escalar do gradiente de f, calculado no A, pelo vetor hk. O hk é exatamente o U. Tá? Então isso aí é uma ideia, né, de como a gente pode demonstrar essa expressão aqui, essa igualdade aqui, essa relação entre a derivada direcional e o gradiente. Tem uns detalhes aqui, por exemplo, por que a gente pode passar o limite aqui dentro da função, né, quando t vai para zero? Tem alguns argumentos de continuidade que a gente meio que passou por cima aqui, tá? Alguns detalhes. Mas a ideia básica é essa. A ideia básica é que você consegue usar a definição para escrever a derivada direcional como uma expressão desse tipo, que é o produto escalar do gradiente pelo vetor unitário. Tá? Então, com isso, a gente encerra essa parte inicial sobre gradiente e derivada direcional. Nós vamos fazer mais alguns exemplos e, principalmente, generalizar isso para funções que não sejam definidas em R2, ou seja, esses mesmos resultados valem para funções de n variáveis reais, ou seja, funções de Rn em R, com as demonstrações totalmente análogas. Então, nós vamos generalizar isso aqui para funções de Rn em R, tá? E ver mais alguns exemplos na próxima aula. Tá ok? Então, com isso, a gente encerra esse vídeo e até a próxima.